Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. Programa de hoje, um bate-papo, um programa especial com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. A gente vai falar sobre a Covid-19, como é que a gente está agora nesse finalzinho de ano, já que as coisas estão começando a voltar ao normal, e também que no último dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial do Combate ao HIV. Então a gente vai estar falando também sobre HIV. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência de hoje vai falar um pouco sobre a Covid-19. Já faz um tempinho que a gente não fala sobre o assunto, mas meu convidado hoje, ele que é um infectologista responsável aqui pela Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Doutor, obrigada mais uma vez por atender a gente. Obrigado aqui pelo convite, estamos Doutor, aqui à disposição. 2 anos já, né, praticamente, de que a gente está vivendo essa pandemia, quase 2 anos, já foram mais de 600 mil vidas perdidas. O que mudou do primeiro caso de Covid para os dias de hoje, agora para esse finalzinho de 2021? Mudou que nós não sabíamos o que iríamos enfrentar, as tragédias que aconteceram, né, as várias ondas que nós vivenciamos no país, a expectativa da chegada da vacina, a expectativa da chegada de um tratamento. Então, desde abril do ano passado, né, março, abril do ano passado, quando efetivamente a doença chegou, foi uma grande montanha-russa, né? Do ponto de vista de mudança, eu acho que a grande vantagem que a gente tem hoje é que, felizmente, o nosso país não entrou na onda da não vacinação, né? Com todos os prós, os contras, a demora, a ansiedade de chegar mais vacina, porque a gente esquece rápido, né? A gente esquece o que a gente passou lá no primeiro semestre desse ano. E como nós estamos com uma quantidade de pessoas vacinadas bem satisfatória, os casos estão sob controle, né? Se eles vão ficar sob controle de maneira permanente, é mais uma esperança do que realmente um fato, né? A vida está voltando ao normal, isso é o lado bom da coisa, mas eu acho que algumas medidas nós individualmente vamos ter que continuar tomando, né? Quando você estiver numa área com grande aglomeração de pessoa, se você fizer a sua parte, né, mantiver a máscara, higienizar a mão, você diminui o risco de você se contaminar. E você diminuindo o risco de se contaminar, você protege as outras pessoas. E insistir que todos devem completar o seu ciclo de vacinação. Não acreditar em ideias fantasiosas, ideias que não têm sustentabilidade do ponto de vista prático, né? A gente pode discutir teorias, se a vacina é nova, se a vacina é velha, se a tecnologia é nova, se a tecnologia é velha, mas o fato concreto é que quando nós conseguimos vacinar um número grande de pessoas, os hospitais esvaziaram. As pessoas continuam pegando Covid, todos os dias a gente encontra pessoas que estão com diagnóstico de Covid, mas o fato, e contra fatos não há argumentos, os hospitais esvaziaram. Qual foi a mágica? A mágica foi a vacinação em grande número no nosso país. Agora, doutora, é muito comum a gente ver algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas, eu tomei vacina, então estou imune. Isso é correto? Parcialmente, né? Nenhuma vacina tem 100% de eficácia. O que a gente gostaria é que, quanto maior a eficácia da vacina, maior a efetividade da vacina. Então, se eu tenho uma vacina que tem uma eficácia próxima de 100%, a efetividade dela vai ser muito boa. Porque mesmo que alguém fique doente, esse doente não consegue transmitir para outras pessoas. A tecnologia que envolve a produção dessas vacinas que nós temos disponível no Brasil, nós temos vacinas com maior eficácia, com menor eficácia. Mas o fato concreto é que a efetividade delas é muito alta. Então, essa pergunta que você fez, que a pessoa está completamente vacinada e ela não vai ter Covid, não é uma verdade. O que a gente sabe é que, se a pessoa
não foi protegida pelos anticorpos para não se contaminar com o vírus, o fato é que essa pessoa tem uma probabilidade muito menor de evoluir com formas graves da doença. Isso quer dizer que todo mundo que está vacinado não vai ter doença grave? Não, mas vai ser a exceção e não a regra, sabe? Por que algumas pessoas, por exemplo, muito se falou recentemente, alguns meses atrás, quando o ator Tarcísio Meira veio a óbito por causa do Covid. A gente teve também um músico do Placa Luminosa que também tinha tomado as 2 doses da vacina e veio a ter Covid de uma forma extremamente avançada e veio a óbito. Por que isso acontece com algumas pessoas? É a individualidade, né? É o que eu estou falando, a eficácia. Se eu digo que uma vacina é 70% eficaz, isso quer dizer que 70% das pessoas não vão adquirir doença. 30% dessas pessoas podem adquirir doença. Desses 30% que adquirem a doença, o que tem de diferente é que a probabilidade de você ter um desfecho óbito é menor, mas não é zero. Então, mesmo quando nós todos estivermos vacinados, muito provavelmente nós ainda vamos ter pessoas que infelizmente vão morrer de Covid. Assim também, se a gente for fazer uma analogia, pegar uma doença que seja imunoprevenível, influenza, da gripe. Todo ano a gente pega a população alvo e vacina. A probabilidade dessas pessoas desenvolverem doença gripe é menor, mas não é zero. Tanto é que nos boletins do Ministério da Saúde você encontra todos os anos, temos pessoas vacinadas por influenza que morrem de influenza. Então, quando a gente pensa individualmente, se eu cair no grupo dos 70% que estão protegidos, ótimo. Mas se eu cair no grupo de 30% que não está protegido, eu posso pegar a doença. Mas a chance de eu evoluir para óbito diminuiu bastante. Final de ano está aí, a gente está alguns dias do Natal, Ano Novo. O prefeito não liberou a queima de fogos, não vai ter, mas as pessoas vão acabar indo para a praia e fazendo a sua própria queima de fogos, e vem os abraços, as festas, as confraternizações. Como agir nesses momentos? Recusar a ir numa festa ou vai e seja o que Deus quiser? Se você estiver no seu ambiente familiar, num ambiente absolutamente fechado, é difícil você controlar a possibilidade de se contaminar, mas assim, existem algumas coisas que você pode fazer. Tentar distribuir melhor as pessoas pelos ambientes, deixar o ambiente o mais arejado possível, declinar o convite para ir num evento se estiver com algum sintoma. Mas tem gente que tem Covid e não tem sintoma. Sim, isso é um fato. Mas também tem a vacina, né? Então nós vamos ter uma parcela das pessoas protegidas. Eu acho que nós vamos ter um Natal mais próximo do normal. É possível que depois dessas festas do final do ano nós tenhamos algum repique 15 dias após? É possível. Carnaval? Carnaval é uma coisa interessante, né? Porque se tudo correr bem, nós vamos ter, e os jovens continuarem se vacinando, nós vamos ter uma população jovem que basicamente é o público do carnaval, né? Não que quem tenha uma idade acima de 55 anos não goste de carnaval, mas estatisticamente é uma festa do jovem. Nós vamos ter esse público muito vacinado. E a eficácia da vacina no jovem parece ser maior, muito maior do que na pessoa acima de 60 anos. Então é possível que mesmo com o carnaval nós não tenhamos um grande problema. Mas, de novo, nós vamos ter que aprender na marra. Por outro lado, será que é justo deixar todo mundo em casa? Porque, como você mesmo falou, isso tem um impacto psicológico, né? Nós estamos, algumas famílias, você com certeza conhece algum caso, eu conheço caso, de pessoas que não saem de casa há 1 ano e meio. Pessoas que, mesmo vacinadas, mesmo com todas as orientações, que é possível sair de casa de máscara, continuam fazendo tudo daquela forma radical.
tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Se fechar numa bolha, será que é o melhor caminho? Não. Eu acho que num ambiente que você possa evitar uma grande aglomeração, tudo bem, se você tiver fator de risco, mas a vida tem que voltar, né? Vacinação, então, só para a gente encerrar esse bloco, doutora, vacinação sempre as 3 doses, cumprir com as 3 doses e não tem problema. Tomei Coronavac, a terceira dose é Pfizer, ou tomei AstraZeneca, a terceira dose é a X, não tem problema misturar mais. Aqui tiver, põe no braço. Então tá aí. Então o recado é tomar a vacina e se você tiver algum sintoma, usa a máscara. O único problema é o nosso trabalho, né? Porque as pessoas vão trabalhar. Eu tive recentemente uma vizinha que estava com resfriado e o trabalho dela falou, não, vem assim mesmo. E ela foi trabalhar. É aquela questão assim que eu falei, a consciência coletiva, né? Exatamente. Então também tem que ter uma consciência de que não só das pessoas, mas também dos patrões, dos empregadores, né? Doutor, uma outra questão, a gente tem visto muito nas mídias, né, na imprensa, que a Europa já está com uma 4ª onda. E aí? Porque a impressão que a gente tem é que o Brasil não aprende com os outros países, né? A impressão que a gente tem é essa. Pode vir a acontecer aqui também? O que a gente tem de informação dos países da Alemanha, dos países da Europa Oriental, é que eles têm um problema sério lá, que são as pessoas que não acreditam na vacina. Então, você tem uma parcela grande da população que não se vacinou. Não é por falta de vacina, a vacina é gratuita, mas as pessoas não querem se vacinar. Então, na Alemanha, eles tiveram uma taxa de cobertura da população-alvo acima de 60%, 70%, se a minha memória não estiver me traindo. Só que eles começaram a se vacinar antes da gente. Eles conseguiram atingir um número de pessoas vacinadas, num número maior que o nosso, mais rapidamente. Só que eles não está tendo adesão à vacinação completa, a primeira e segunda dose, aquelas pessoas que não queriam tomar não estão tomando, e a terceira dose, não, eles estão patinando na terceira dose. Então, você tem um número grande de pessoas que não está protegida. Então, é um público suscetível, aquela história do efeito rebanho. Fazendo uma analogia, nós aqui no Brasil, se você for comparar o nosso número de pessoas com vacinação completa com alguns países da Europa que estão tendo uma nova onda, eles não tiveram uma coisa que a gente teve muita gente doente. Então, nós temos 2 componentes, o componente vacinal, daquelas pessoas que não tiveram doença e estão recebendo a vacina, mas nós tivemos também muitas pessoas com Covid 1, 2 vezes. Então, quando você junta a cobertura vacinal elevada com o número de pessoas que tiveram a doença, a gente tem um efeito manada, né? O número de pessoas com anticorpos é muito alto. Então, agora eu tenho certeza que quem está em casa deve estar querendo saber assim, bom, eu tive Covid, tomei a vacina, já tomei as 2 doses, já vou para a terceira. E aí? Quais as chances que eu tenho? Eu ainda muito menor do que uma pessoa que não tenha sido vacinada. E alguns dados interessantes mostram que a manutenção dos anticorpos ela é maior para quem é vacinado do que quem teve doença. A pessoa que tem a doença consegue sustentar a quantidade de anticorpos protetores por um tempo um pouco menor do que quem é vacinado. Então, nós começamos a terceira dose agora, né? Então, demora um tempo para a gente analisar para quanto que foram os anticorpos protetores, mas o fato é que a terceira dose vai fazer diferença, eu não tenho dúvida disso. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo, só para a gente encerrar esse bloco. O senhor que viveu o Covid diariamente, vive ainda e lidou com a vida, com a morte diariamente. O que o senhor tira de experiência da Covid, dessa pandemia? Experiência? Boa pergunta. Eu acho que a experiência é de lidar com situações novas todos os dias, o desafio de você conseguir criar mecanismos de atender uma quantidade gigantesca de pessoas, eventualmente com recursos escassos, uma doença que num primeiro momento a gente não sabia muito bem
como ela se comportava. Então foi um aprendizado constante, uma perda constante. Eu acho que daqui a 10 anos, 20 anos, se eu ainda estiver por aqui e alguém me perguntar o que foi essa pandemia do Covid, eu acho que foi uma pandemia de incapacidade de você querer fazer alguma coisa, tudo que você tinha disponível não resolver. Acho que é isso que vai ficar, a impotência de você não conseguir ajudar mais do que você ajudou. Bom, a gente vai dar um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo com o Dr. Sérgio Feijó e a gente vai falar sobre HIV. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV. Hoje eu estou aqui, meu convidado do programa especial com o Dr. Sérgio Feijó, infectologista aqui da Beneficência Portuguesa. No bloco anterior a gente falou sobre a Covid, como está a Covid hoje. E agora a gente vai falar de um assunto que tem se falado pouco, parece que está caindo no esquecimento, que começou lá na década de 80 e que no último dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial do HIV. Doutor, o primeiro caso de HIV foi na década de 80 aqui no Brasil. O que mudou de lá para cá e como que tá? Porque parece que caiu no esquecimento, não se fala muito mais, né? A sentença de morte virou uma doença crônica, né? Uma cronificação da doença, né? Quem viveu aqui em Santos nos anos 80 viveu a transformação que o HIV causou, né? Santos, capital nacional da AIDS, né? Por causa a gente do porto, esquece. Né, doutor? Na verdade, nós tínhamos vários fatores, né? Nós tínhamos o porto, nós tínhamos uma população dependente química de drogas injetáveis numa quantidade maior que a maioria das outras cidades. Nós tínhamos o porto, nós tínhamos uma noite famosa no estado inteiro que envolvia a prostituição. Foi uma época muito, muito difícil, né? E Santos pagou o preço da coragem naquela época, né? De assumir o problema, né? Santos foi a primeira cidade que falou, nós temos um problema, o problema não está lá fora, o problema está aqui. E depois de Santos, as outras cidades foram acordando para o problema e viram que era aquela tragédia, né? A pessoa lá no início, no final dos anos 80, até mais ou menos meados dos anos 90, o diagnóstico de HIV era um diagnóstico de morte, né? Pessoas, perdemos ídolos, né? Eu sou de uma geração que perdeu ídolos, perdi Cazuza, Freddie Mercury, vários atores, em fio, perdemos muitas pessoas para o HIV. E o que veio mudando nesses 40 anos foi que, do ponto de vista de conhecimento, o HIV propiciou uma quantidade de conhecimento que impactou praticamente em toda a parte de imunologia da área médica. Por exemplo, hoje nós temos 2 laboratórios farmacêuticos com remédios para Covid esperando aprovação, antivirais, né? A MSD e a Pfizer, que são remédios homólogos ao que a gente usa para tratar HIV. Claro que com modificação específica para a protease do Covid, mas você vê, a gente está chegando a um remédio baseado no conhecimento que a gente adquiriu do tratamento do HIV. O que mudou também foi comportamento, na minha opinião, né? A necessidade de uso de preservativo. Hoje as pessoas diminuíram um pouco a adesão ao uso do preservativo. As pessoas com menos de 30 anos não têm o impacto da perda dos ídolos, né? Então, a AIDS virou uma doença a mais, né? Assim como outras DSTs que
ninguém fala, mas a gente está com a sífilis também fora de controle. Uma doença que o mundo ocidental conhece há pelo menos 500 anos, que é tratável com uma dose, com um tratamento com bezetacil. E a gente não resolveu a questão da sífilis. A gente tem o HPV, que também, quem trabalha com DST, com IST, né, o termo agora é infecção sexualmente transmissível, você vê que nós temos ferramentas, temos tratamento, temos preservativo, temos vacinas para HPV, temos vacina para hepatite B, e a gente continua fazendo diagnóstico de... Já está em teste uma vacina para HIV também, não está? Em teste, mas ainda sem uma linha que a gente consiga enxergar que isso vai ter aplicabilidade. O problema do HIV hoje é falar do HIV, então essa oportunidade de falar que as pessoas que têm vida sexualmente ativa têm que lembrar que tem o HIV, tem que lembrar que existem maneiras de você se prevenir do HIV, o uso do preservativo continua sendo a principal ferramenta, você pode ter o uso da medicação pós-exposição, você tem, para quem tem vida, que preencha critérios definidos pelo Ministério da Saúde, você pode tomar medicação preventivamente, se você tem múltiplos parceiros, se você tem uma vida sexual ativa e eventualmente não usa preservativo, o Brasil oferece essas alternativas para as pessoas. Só que para funcionar as pessoas têm que usar. Não adianta nada. E se falar também, né? Porque não se fala falar, muito, exatamente. Né? E a gente está... como as ISTs, as DSTs, como está no nome, né, envolve sexualidade, a gente fala mal de sexualidade. Né? A gente fala... ou a gente parte do jocoso, ou a gente vai para a tecnicidade. Né? Falamos tecnicamente. Ou a gente fala de uma forma que a gente encara aquilo como uma coisa de segunda linha, todo mundo fala escondidinho, todo mundo é especialista nisso, né? Então, todas as doenças relacionadas à infecção sexualmente transmissível, além de todo o arcabouço de diagnóstico, de tratamento, você tem que lidar com as convicções da sociedade, né? Porque as pessoas transam, as pessoas têm vida sexual ativa. E como elas têm vida sexual ativa, é um caminho muito bom para a transmissão das doenças. Agora, doutor, há um tempo atrás até falava que aumentava muito o número de casos de HIV em pacientes da terceira idade, né, em idosos. Sim, aí nós temos isso é um fato também estatístico. Aí as causas disso é que são multivariadas, né? Você tem o impacto da chegada dos medicamentos contra a disfunção erétil, que não devem ser desprezados. Então, a vida sexual do homem, graças à medicação, para uma parcela considerável, aumentou. Nós temos uma geração, do mesmo jeito que eu falei que as pessoas abaixo de 30 anos não perderam ídolos, as pessoas acima de 60 viveram o HIV de uma forma meio distante, então não tem o hábito de usar preservativo, né? E a grande questão é essa, é não usar preservativo. Certo. Hoje já é possível ter uma vida, digamos que normal, sendo portador de HIV? Porque existe diferença de você ser o portador e você ter o HIV, né? Sim, mas veja, antigamente a gente usava até um termo que hoje, graças a Deus, a gente deixou para a história, que era o aidético. Aidético, né? Ficou para trás. As pessoas tinham medo de chegar perto. Hoje o termo que a gente usa é pessoa convivendo com HIV. Né? O que diferencia uma pessoa convivendo com HIV da doença, é o nome já diz, é você ficar doente. Hoje, a imensa maioria das pessoas que fazem diagnóstico precoce conseguem ter uma sobrevida, eu me atrevo a dizer, igual a uma pessoa que não tem o HIV, desde que ela tome o remédio de forma controlada. Ela vira uma doença crônica, como se fosse uma doença crônica, sim. Uma doença que a gente ainda não pode falar em cura, mas desde que a pessoa tome, dando um exemplo, né, o esquema padrão do Ministério da Saúde, lamivudina, tenofovir e dolutegravir. A gente está falando de 2 comprimidos uma vez ao dia. Comprimidos que, com raríssimas exceções, a pessoa tem alguma dificuldade para tomar. Eles têm efeitos colaterais, não são remédios isentos de efeitos colaterais. Mas do ponto de vista de tomada, veja,
Se eu fizer o diagnóstico de HIV hoje numa pessoa de 30 anos, que não tem a imunodeficiência ainda, e fazer uma analogia que talvez seja ruim, mas com a mesma pessoa com 30 anos com diabetes, muito provavelmente o paciente que tem diabetes, eu vou interferir muito mais na vida dele do que a pessoa que tem HIV. Os dois vão ser doenças que vão precisar de medicamento, os dois vão ser doenças que a pessoa vai conviver com a doença, mas veja, no HIV o que eu vou interferir é o tratamento. Claro que tem todo o impacto psicológico que a doença ainda carrega, tudo isso envolvido. O ideal é não ter doença nenhuma, mas provavelmente a pessoa que tem diabetes vai tomar muito mais medicamentos do que o portador de HIV. E isso para nós virou um problema, porque a virtude do sucesso do tratamento também é um problema quando a gente fala de prevenção. Porque aquele medo da doença, o medo de ficar doente pelo HIV, se perdeu. Então veja, o sucesso do tratamento está atrapalhando o sucesso da prevenção. Quando o ideal seria você ter um tratamento maravilhoso, que diminui a transmissão, porque é um efeito, um bônus de você tratar alguém, do ponto de vista da sociedade, é que a pessoa tomando o remédio direito, ela não transmite. Então eu rompo a cadeia de transmissão. Por outro lado, a pessoa que não toma o remédio, fala, se eu pegar, eu tomo o remédio e vou viver bem. Que é um erro, né? O ideal era não ter. Como é a pílula do dia seguinte, né? Exatamente. O ideal é que você se previna antes. Mas veja, felizmente a gente tem a pílula do dia seguinte, né? Doutor, o senhor comentou que a gente perdeu, nossa geração, né? Acho que a minha geração mesma da sua, nós perdemos ídolos, né? E hoje ainda se fala em a pessoa morre de HIV ou ela morre decorrente das complicações do HIV? Sim, as pessoas ainda continuam morrendo. Porque, veja, eu posso ter o melhor tratamento do mundo. Se a pessoa não tomar, não adianta. Eu posso ter o melhor tratamento do mundo. Se a pessoa tomar de forma irregular, não vai adiantar. Eu posso ter o menor tratamento do mundo. Se a pessoa não souber que tem HIV, não vai adiantar. Então, o ideal é que nós conseguíssemos fazer o diagnóstico precoce. Porque entre a pessoa ter a contaminação do HIV, se contaminar, e efetivamente ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, às vezes são 8, 10, 12 anos. 8, 10, 12 anos, se essa pessoa tem uma vida sexual intensamente ativa, para quantas pessoas ela vai transmitir? É aquela frase que a gente usava muito antes, né? Quem vê cara não vê AIDS. Né? Porque é isso mesmo. Quem tem vida sexualmente ativa hoje, deveria fazer o exame regularmente. E é um exame que é fornecido gratuitamente no serviço público. Você não precisa ter plano de saúde, você não precisa ir no médico para fazer exame. É só você procurar um centro de testagem e todos os municípios têm esse centro de testagem, você recebe o resultado na hora. Então, tá certo. Doutor, quero agradecer mais uma vez. Essa é a nossa última entrevista do ano. Espero que a gente agora no início do ano a gente possa fazer outra com boas notícias. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, é só acessar as nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.